capítulo 26 do Evangelho de Mateus. O versículo, vamos ler, número 20 e 21, que diz assim: Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Verso 26 diz assim, a introdução: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Eu juntei a leitura desses textos só para extrairmos daqui um acontecimento. Por que Cristo Jesus merece o nosso crédito? E por que o homem deve aprender realmente a confiar nele? Quem estudou a Bíblia ou estuda a Bíblia vai perceber que esse assunto que lemos, esta refeição que o Senhor Jesus teve com seus discípulos, na verdade foi na véspera da sua prisão, onde ele seria preso no jardim do Getsemane e levado a um julgamento injusto na calada da noite e seria crucificado na manhã seguinte. Parece que é um assunto, um texto assim de pouca importância, mas é que às vezes nós lemos a Bíblia, percebemos a história, o acontecimento, e não vamos mais a fundo um pouquinho da situação. E talvez uma situação dessa que Cristo viveu antes de morrer, ele deixou para nós uma lição muito grande. E talvez é uma lição, uma experiência que muitos devem aprender com ele. E esse muitos inclui a mim, inclui a você. Por exemplo, eu acho que qualquer pessoa iria sentir-se abalada ou abalado se no dia seguinte tivesse que enfrentar um sério problema. Nós, seres humanos, costumamos agir assim. Na véspera da adversidade, nós já sofremos. Esta é a verdade da coisa. Quando muitas vezes nós sofremos um mês antecipado por algo. Isso faz parte de todo ser humano. O Senhor Jesus comentou sobre ansiedade, sobre angústia. Então não dá para nós fugirmos desse sentimento, desta reação de preocupação. Mas também sabemos que, conforme a nossa reação, ela é prejudicial para o ser humano. Eu gosto da expressão que Cristo, nosso Senhor, nos ensina, tanto em Mateus 11, 29, como no Evangelho de João 15, verso 5, que no final do versículo ele usa uma expressão dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. Então, juntando o exemplo que ele deu, a maneira que ele viveu, nós temos realmente muito que aprender. E vocês sabem que quando uma pessoa está dominada por um excesso de preocupação, de ansiedade, ela fica improdutiva. Ela perde, na verdade, quase que o sentido da vida, se ela for realmente dominada por uma situação que nem sequer chegou ainda, né? Mas faz parte do currículo da vida. O Senhor Jesus, ele comeu tranquilamente com seus discípulos, sabendo que no dia seguinte ele seria crucificado. Passaria pela cruz. Parece que quando a gente simplesmente toca na história, no assunto, a sociedade está tão acostumada, até através de filmes, que a morte de Cristo, ela está
quase que esquecido o efeito dela. Ela está sendo lembrada como uma história, e os seres humanos, pregações, ensinamento, está tornando quase como um papagaio repetidor, que fala coisas sem anexo, que aprendeu por um mero acaso, mas como o papagaio fala, ele não tem nem noção do que está falando. Então nós não podemos fazer com que a morte de Cristo, como ocorreu, caia no esquecimento como se fosse uma coisa qualquer. O que tem de lição para nós é como ele se comportou na face da terra, ao ponto de que, na véspera de sua morte, ele pôde manter seu equilíbrio e ainda ter uma refeição tranquila. Será que um de nós seria capaz disso? Será que você que está com a cirurgia marcada para amanhã já está hoje em paz? Para a semana que vem? Que não é nem a morte, é uma cirurgia. Você que marcou talvez uma consulta com um dentista e vai levar uma anestesia, será que já não está pensando, já não está tomando diazepam, chá de cana-cidreira, alguma coisa para acalmar os nervos por causa do barulhinho do esmerilho, da injeçãozinha? É ou não é? Faz parte, o ser humano inseguro. Há uma grande diferença, então, no comportamento de Cristo e nós, no estado normal. Primeiro, que ele, sendo a fonte da sabedoria, viveu e nos deixou um exemplo seguinte. Para ele, o inimigo não existia. O Senhor Jesus não tinha inimigo, no sentido apontar o dedo e dizer, este é meu inimigo. Para ele, o inimigo não existia. Seja pessoas, seja a situação. E nós sabemos que tudo aquilo que é nosso opositor ou nosso inimigo realmente nos causa um mal muito grande. Mas nós somos frágeis, nós somos seres humanos. Essa é a realidade. Que de quando em quando nós vacilamos. É eu, é você. Aí recorremos ao conselho de Cristo, nos humilhamos, choramos um pouquinho, erguemos a cabeça e falamos, agora eu vou. E vou caminho mais 1 quilômetro ou 2, dou mais uma vacilada. Me corrijo, choro, dou uma carga rápida na bateria espiritual, é claro, e mais 2 quilômetros. Com o tempo eu vou me exercitando, e é claro, o caminho da fé é isto, é o exercício e eu passo a tropeçar menos e a acertar mais. Ninguém consegue neste caminho entrar como perfeito, e perfeito realmente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que ele deixou ensinado para nós é que ele não se deixava perturbar pelas situações. Muitas vezes nós tomamos a dor dos outros, não é? Erramos muito, às vezes, concernente até filhos, sabe? Queremos ver todo mundo salvo, ou os parentes, esposo, vice-versa. Muitas vezes, tanto o cônjuge como o pai ou mãe, ou um irmão de uma família grande, leva uma vida estressada, leva uma vida improdutiva devido ao excesso de preocupação pelo comportamento dos outros. O Senhor Jesus nos ensinou a não viver assim. Ele não trazia o mal de fora para dentro dele. Por isso ele conseguiu comer e se alimentar muito bem naquela noite, quando antecipava, na verdade, a sua crucificação e julgamento, né? Então são todo o ensinamento dele, comportamento dele, que nós devemos aprender que muitas vezes nós mesmos causamos o dano em nós. Causamos o dano em quem está ao redor, tudo por falta, na verdade, de aprender com esse que nos disse em Mateus 11, 29, aprendei de mim. Então tudo que nós manusearmos na Bíblia sobre o comportamento dele não ficou registrado para enfeite de presépio. Ficou para que nós viéssemos colocar em nossa vida em prática, se quisermos, na verdade, sermos o astro que ele disse, que brilharíamos neste mundo. Outra coisa que ele nos deixou de ensinamento é que, na verdade, as ofensas, as agressões que vinham contra ele, ele não deixava penetrar na vida dele. Vocês sabem que quando a gente traz a ofensa para dentro da gente e começa a tratar como um juiz, como um julgamento, nós somos prejudicados e muitos. E hoje a sociedade, na verdade, a venda que está tendo muito grande de remédios e medicamentos,
para controle emocional, nós sabemos perfeitamente que é tudo fruto de comportamento errado. Resultado de vidas que caminham do seu jeito e não querem nem saber de aprender o que é que Cristo disse, viveu e deixou como exemplo. Eu às vezes sinto tanto hoje a maneira que está sendo colocada o ensinamento sobre Deus, usando o nome de Jesus Cristo. E quase toda a linha está focalizando uma base só. Oferecendo coisas que a pessoa não sabe qual caminho a trilhar para chegar lá. Oferecendo uma vida de gozo, uma vida de paz, uma vida da tua vitória, uma vida da tua não sei o quê. Tá, mas como é que eu chego lá? É dando uma boa oferta na igreja? Eu passando uma noite orando? Como é que eu chego lá? Como eu posso ter o que tanto é propagado? Será que quem diz que tu pode ser feliz, ele sabe como você chegar lá? Será que é fácil? É um passe mágico? Ou há um processo, há um caminho a trilhar? Será que a felicidade é alguma coisa que eu colho num pé de árvore? Será que é alguma coisa que eu posso comprar no mercado? Ou é uma aprendizagem com a pessoa de Cristo e será um fruto que vai brotar em minha vida? São tipo de coisas assim que está sendo difundido no meio da sociedade, um espírito de incredulidade, de dúvida, de incerteza, até de pôr em questionamento se Deus existe. Pelo fato de tanta dor, tanto sofrimento, tanta tristeza, tanto mal que se vê. E há pessoas que estão até blasfemando, culpando Deus. Se Deus fosse bom, o mundo não estaria assim. Mas Deus é bom, sim. Continuo dizendo, Deus é bom. Cristo é bom. Cristo é bom e nós devemos aprender com Ele. Que os males da vida não tinham lugar para invadir as emoções dele. Às vezes queremos ser pessoas bem dotadas, felizes, pessoas sadias, pessoas inteligentes, mas estamos com o nosso ser, o nosso ego interior, as nossas emoções bombardeadas de feridas não curadas, de ofensas nunca perdoadas, de um espírito de vingança, um dia eu te pego, e com isso é um tipo de vida que o Senhor Jesus não levava. E às vezes pensamos que tomando a atitude errada, nós temos força para resistir em momentos difíceis. Pelo contrário. Ele esvaziou-se de si mesmo, ele deu o exemplo para nós, e se nós quisermos ser pessoas poderosas na fé e neste mundo, devemos tomar o mesmo exemplo em não agradar a nós mesmos, mas procurar plantar em nós a mente de Cristo. Precisamos entender que quando ele disse em João 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer, é como se tivesse ali uma promessa de Mateus 28, verso 20, quando ele disse aos discípulos para ensinar as pessoas. Houve uma promessa no versículo 20 de Mateus 28, que ele disse, eis que eu estou convosco. Então precisamos entender que a fé em Cristo é mais do que eu simplesmente conhecer a história. É uma ligação realmente entre terra e céu. Há uma ligação entre o espírito do homem e ele. E quando a pessoa se submete ao ensinamento, a confiança no poder do nome dele, é claro que a influência dele atinge esta pessoa e esta é a razão de eu estar aqui, você está aqui, você se deslocou da tua casa, veio até esse lugar, de longe, de perto. Isso tudo prova que você está tendo influência desse nome e deseja ter mais. Porque se não tivesse influência nenhuma, você continuava ainda correndo de porta em porta, como era nosso caso no passado, aquela ânsia de alma, aquele vazio na alma, e nós desconhecíamos, né? Que o vazio de nossa alma era do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher o vazio na pessoa de Cristo. Então, meus irmãos, nós aprendemos o Senhor Jesus aqui em Mateus ainda 5, uma coisa que poucas pessoas procuram cultivar hoje em dia, que é difícil para os judeus na época, era uma loucura esse texto, mas para nós devemos aceitá-lo como um conselho dele. É difícil esse texto, é muito difícil, mas é um dos grandes segredos que tornou nosso Senhor Jesus poderoso e capaz de nos dar o mesmo poder, se quisermos sermos pessoas bem-sucedidas neste mundo. Adoecemos menos e vencemos mais. Em Mateus 5, verso 43, ele cita aqui um texto do Velho Testamento que era a doutrina do judaísmo, mas transforma os nossos dias diferente. Diz ele assim para os ouvintes dele da época, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu?
Isso é o que muitos fazem hoje em dia, é o que era feito na época. Ele altera o assunto no verso 44 e diz: eu, Jesus Cristo, porém vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos... É difícil esse texto. Como é que você vai orar por uma pessoa que te ameaçou te matar? Como é que você vai orar por uma pessoa que te deu um cano financeiramente, fez você vender o teu carro para pagar uma conta que não era tua? Como é que você vai orar por essa pessoa? Como é que você vai conseguir amar um amigo no trabalho que procura fazer tudo que pode para te prejudicar? Não é fácil. Mas ele nos deixou o exemplo. E é onde muitas pessoas têm perdido a força espiritual. É devido ao que é que ele deixa preencher o seu sentimento. Quando Paulo ensina em Efésios sobre não embriagar-se com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, é como se ele dissesse: vocês não podem estar cheios de qualquer coisa. A única ordem que Deus deixou e deve ser cumprida é ser cheio do Espírito Santo. É como se ele dissesse: se você for cheio de ódio, o ódio te domina. Se for cheio do vício, o vício te domina. Se for cheio disso... E é o que Cristo, nosso Senhor, nos deixou de exemplo. Ele não deixava que nada de fora invadisse seu pensamento, suas emoções, atrofiasse. E, na verdade, nós sabemos que comportamento errado drena qualquer possibilidade de Deus nos abençoar, nos dar o cumprimento daquelas palavras que Cristo disse, para que o meu gozo se cumpra em vós. Como é que ele poderia dizer isso, meu irmão? Como é que Cristo poderia oferecer para os homens gozo? Se os homens olhassem para ele na véspera da morte e vissem ele em depressão, abaixo de calmante, remédio, andando para lá e para cá, cabisbaixo, sem fome. Por que tu está sem fome, Jesus? Não é que a morte é amanhã e não é fácil essa vida realmente, os homens são maléficos e eu vou morrer, então não é fácil. Vocês me entendam, né? Eu vou morrer por vocês. Ele não poderia fazer isso. Não tinha como. Porque eles iam se lembrar do que ele havia dito antes, mas como? Nos garantiste um gozo, uma paz, e agora nós estamos te vendo sem paz. Não, ele foi até o fim, até na cruz, em paz. Até a cruz, os homens podiam ter certeza que ele dava aos homens o que os homens precisavam. Quando ele foi preso, conhecemos que Pedro cortou a orelha de um soldado chamado Malco. Conhecemos a história. Pois ele, sabendo que o soldado veio para prendê-lo, ele podia olhar como um inimigo, pois ele ainda pegou a orelha do soldado, colocou no lugar de novo, não pôs superbonde, ele curou na hora, e o soldado, eu creio que ele olhou assim: quem é esse homem? Como pode? Eu vim para prender um homem, vou ajudar a matar esse homem, e o homem ainda cura a minha orelha. Até a proximidade de sua morte, ele conseguiu amar seus inimigos. Muitas vezes o perigo é quando morremos também, chegamos à beira da morte, tudo na contramão, esperando se consertar na beira da morte. Não, o Senhor Jesus chegou na morte correto. Ele chegou à beira da morte correto. Ele não esperou a preparação para o seu ato fúnebre, para a sua eternidade na beira da morte. Não, ele já vinha preparado para enfrentar tudo que o mundo viesse contra ele. E muitas vezes o ser humano falha. Falha até em corrigir-se, melhorar em algum ponto de vida, na vida, no momento da dificuldade. Quando lemos em Eclesiastes 7:2 sobre é melhor ir onde tem um luto, onde tem gente morto, do que onde tem festa, muitas vezes tem pessoas que tomam esse texto: mas como? Quem é que prefere estar ao redor de um morto? Não é melhor estar num banquete? Se olhar com os olhos humanos, sim. Mas o texto que citei diz que realmente há seres humanos que, quando ocorre uma catástrofe na vida, quando ocorre algum mal, na verdade, faz qualquer um de nós reprogramar e repensar nossa vida. O ser humano, a própria Bíblia ensina que ele tem uma tendência a errar mais. Quando ele erra e não é reprimido, ele fica com a impressão nele próprio de que ele nunca será freado, policiado, detido, porque a impressão de bem-estar dá corda para ele continuar errando. E Deus, no seu amor, muitas vezes nos cutuca com um problema, porque nós sabemos perfeitamente. Tem ser humano que só acorda com um problema. Tem ser humano que ele não acorda com um beijo. Tem que ser com um problema. Ele não acorda com um conselho, com um convite, mas um problema faz ele repensar, reprogramar a vida, faz ele olhar-se no espelho e dizer: eu pensei que eu era alguma coisa e eu não sou nada. Eu pensei que a vida era como eu pensava, já vi que não é. Realmente,
Nem sempre as decepções servem de mal, mas para muitos serve de grande escola e serve de base para um ponto de partida ou para um novo começo na vida, com mais sabedoria e aprendendo com o Senhor Jesus Cristo. Ele é sábio. Quando fala-se aqui, então, em amar o inimigo e orar por quem persegue, ele diz por quê, no verso 45? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Quando perguntamos se todo mundo são filhos de Deus, vocês sabem. Eu gosto muito de manusear esses pontos, meus irmãos, porque a Bíblia nos ensina o seguinte: quem ama, conhece Deus. Quem não ama, não conhece Deus. Você pode conhecer uma igreja boa, bonita, cadeira estufada, cadeira de ferro, tudo bonito. Você pode conhecer a história da Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, o que houve, o que não houve. Você pode conhecer a letra. Você pode conhecer movimentos em nome de Deus, muita coisa. Você pode conhecer na íntegra toda a história de Cristo. Agora, para conhecer Deus, não é à toa que a Bíblia diz: Deus é amor. Quem ama conhece Deus. Mas quando ela fala desse ponto, não é referente ao casamento. Não é referente ao pai e filho. É referente a este ponto que Cristo disse aqui. A capacidade de amar quem me odeia. E ele viveu assim, até na sua morte. Na véspera do problema, da cruz do sofrimento, prego na mão. Vocês já pensaram? O ser humano fica com um prego no pé, não dorme mais de noite, porque ele está com medo de dar um tétano. O Senhor Jesus sabia que no dia seguinte ia fincar, e não era um pequeno para suportar o peso, no pulso, nos pés, furado ao lado, ele sabia de tudo. Não se preocupou com a injeção de tétano, não. Ele estava firme, convicto no poder invisível que o suportaria. Eu sempre digo, o que suportou Jesus na cruz não foi o prego. O prego era fácil arrancado. Foi o amor dele que suportou o peso na cruz. Senão, não suportava. Para que sejais filhos do vosso Pai Celestial. Quando voltamos ao texto de Mateus 26, observe uma coisa ali. Não ficou só por uma refeição. O domínio e o equilíbrio do Senhor Jesus não ficou só por uma refeição. Ele foi além. Mateus 26. E o verso 30 tem mais uma novidade para nós aqui. Toda a Bíblia está abertinha no texto? E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das... Você conseguiria cantar na véspera da morte, não? Você conseguiria cantar? Você, quando nasceu um matrimônio, não vai muito bem. Algum problema de ordem física está incomodando um pouquinho. Você consegue cantar? Você diria assim? Às vezes, mas de modo geral, não. Realmente não canta. Quando Paulo ensinou o seguinte: o reino do céu não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É bom que todos entendam que conhecer a Cristo Jesus é participar de uma nova dimensão de vida. É bom que todos entendam que quando você aceita Cristo como teu Senhor, quando você passa a crer de todo o coração nele como teu Salvador pessoal, como alguém que deu a vida por ti, quando você passa a crer nessa verdade, o Espírito de Deus faz com que o teu espírito sofra uma transformação de transporte de um reino para o outro. Você jamais conseguirá ser diferente dentro do império das trevas, dentro do reino deste mundo que não conhece Cristo. Se você ler comigo aqui em Colossenses, vamos para frente um pouquinho, para você compreender que ter Deus, conhecer Deus, querer desfrutar da operação divina, se não for com entendimento, não chegamos em lugar nenhum. Mas nós vamos pela base correta. É melhor aprender com Cristo. Vamos por mim, tá? E quem inspirou esses assuntos aqui, é claro que foi o próprio Espírito de Cristo. Então aprendemos sempre com ele. Aqui é bom que você que está lutando contra um vício, um problema sério, alguma coisa que você não está no lucro nunca, sempre no prejuízo, é bom você analisar se você já teve essa experiência aqui. Capítulo 1 de Colossenses, verso 13. Paulo está ensinando a respeito da novidade de vida e da conversão quando genuína.
dizendo o seguinte: ele nos libertou do império das e nos transportou para o reino do Filho do seu, no qual reino temos a redenção, a remissão dos pecados. Observe a introdução do verso 13. Ele nos libertou do império das... O que é um império, meus amigos? O que é um comandante? O que é uma estrutura de comando? Paulo está dando esse título aqui ao próprio governo de Satanás. Os homens precisam entender que enquanto ele não tiver um encontro pessoal com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está dentro desse império sujeito a qualquer coisa. E quando ele se converte a Cristo, verdadeiramente a Cristo, o poder de Deus se encarrega em tirar ele de uma posição e colocá-lo em outra. Você jamais conseguirá vencer certas fraquezas, conseguirá cantar na véspera de um problema, a não ser que você entrar para dentro desse império. Quando eu acredito que Cristo é o meu Senhor, é o primeiro passo e eu acredito que é o maior dos passos, porque nada podemos fazer a não ser se Deus não agir. Então, quando eu aceito Cristo, é mais do que eu comprar uma Bíblia. É mais do que eu mudar de roupa. É mais do que eu mudar o tipo do cabelo. É mais do que uma Bíblia bonita de capa ou não. Quando eu entendo e creio em Cristo, eu preciso compreender que se eu quiser que Cristo venha em minha vida, eu também tenho que estar disposto ou disposta a sofrer uma alteração. Se eu saio do império para o outro, é lógico que vai haver uma novidade de vida, uma novidade de comando, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de andar, porque eu não estou mais dentro do tal império que valia tudo. Paulo está citando dois impérios, né? O reino de Cristo e o império deste mundo. Ele citou anteriormente, antes da conversão, antes de conhecer o poder de Cristo, antes de experimentar a novidade em Cristo, antes de saber que Cristo é o poderoso, é o Senhor libertador. Ele fala aqui de dois tempos para uma pessoa, para uma igreja. Olha, ele, Jesus, nos libertou, não da pinga, não do cigarro, não da prostituição. Eu quero que vocês entendam o seguinte: tem muita gente preocupada com a pessoa em que tem que deixar disso, tem que deixar daquilo. Essa cachaça vai te matar, isso ele sabe. Essa prostituição vai te prejudicar, ele sabe também. Ele vai gastar o que não tem e vai arrumar ainda doença. E outras coisas que nós conhecemos. Precisamos entender que existe hoje movimentos que conseguem tirar uma pessoa de um vício, mas ela continua dentro de um império. Quando eu convenço uma pessoa e provo para ela onde ela está, e que ela corre um sério perigo de vida se morrer assim e se viver assim, é a mesma coisa, um exemplo. Eu tive experiência de viagem. São Paulo para cá, dirigindo tal, e eu já contei aqui, eu acho, uma vez ou duas para os irmãos, mas é bom lembrar uma coisa. E não é à toa que muitos experimentam algum tipo de livramento. De quando em quando, sabemos de notícias de pessoas que morreu a família toda esmagada embaixo de um caminhão, de um carro, saíram com planejamento de vida para um passeio e de repente não voltaram mais. Mas aí eu viro a pensar, na minha experiência e na de alguns aqui talvez, de momentos que você teve a convicção de que algo te libertou e te livrou daquilo. Que na lógica você morreria, sofreria um acidente. Como no meu caso, de ter dormido no volante várias vezes. Dormi no volante, realmente. Uma BR-101, um caminhão para lá e para cá e tal. E me lembro da maneira que eu fui acordado. Quer dizer, eu poderia nem acordar. Eu poderia ou acordar no hospital. Mas eu me lembro das maneiras acordado. Por exemplo, me marcou muito uma experiência que uma vez eu vinha de Caçador com um Uno na época 91. Tinha pouca quilometragem, que era, acho que eu estava em 92. Quem tem veículo sabe que quando um automóvel está tracionado, quando ele está puxando, como se diz, a alavanca de marcha, você, se tentar desengatar daquela marcha, está sujeito a quebrar a alavanca ou prejudicar a engrenagem da caixa de câmbio, porque ela está forçando com o peso do carro. Mas se você tiver um controle na aceleração, de mesmo andando e diminuindo a aceleração do pé, mesmo com a marcha engatada, o motor vai atingir uma rotação que você, bem de leve, até com o dedinho desse, tira a marcha do lugar, porque atingiu um estado neutro, onde ele não faz força nem reduz. Só assim, sem pôr o pé na embreagem. Mas quando um veículo está morro acima, ou tracionado, puxando, a marcha você não consegue tirar. Se tirar, ela dá um estalo, como se fosse quebrar alguma coisa.
Na loja não tira. E tem que fazer força. Eu estava, na época, com a minha menina, que tinha, se não vai a memória, 2, 3 meses, no colo da mãe do meu lado. E eu dormi no volante. Não perceberam que eu dormi no volante. Por isso que às vezes o caroneiro mora junto, né? Eu, por exemplo, quando vou viajar com alguém, eu não durmo do lado desse alguém. Estou sempre de olho nele. Mas não foi o meu caso. Eu dormi no volante. Como é que Deus me acordou? Vocês sabem que a perninha de uma criança de 2, 3 meses, desse tamanhozinho, não é? Eu medi dos meus quando nasceram, a canelinha dava o tamanho do meu dedo. Não pode medir de criança de 1 mês, 2, pequenininho. Eu pergunto para vocês uma coisa. Será que foi coincidência uma criança dormir no colo, levar o pezinho enganchado na alavanca, desengatar a marcha para o motor abrir uma rotação alta e eu me assustar? Respondam comigo. Foi o que houve comigo. Aí eu me acordei e ninguém morreu. Alguém entenderia o seguinte: mas será que não é coincidência? Tá, então conta outra. Vamos ver quem sabe você acredita. Vou contar outra então. Aí eu vim de São Paulo. Aí vocês sabem como é ruim lutar com sono. Você está dirigindo para chegar, e aí você está lutando com sono, e você não pode desviar a mente para pensar em alguma coisa de fora. Você tem que ficar só ali. Se você pensar no que deixou para trás, essa é a hora que pega no sono. Foi o meu caso. Tá. Aí você me responde agora. Aí eu vim no 100 por hora. Aí eu... Tá, mas como é que me acordaram? Vinha uma das carretas de longe. Como é que o motorista sabia que eu estava dormindo no volante se eu não tinha chegado perto ainda e eu não peguei a pista dele? Ele abriu a buzina do caminhão dele e farol. Aí aquele me assustou. Quando me assustou, ele já estava perto. Aí eu... Ui, meu Deus, peguei no sono. Eu poderia ter... Ou não? É coincidência? Tá, então vou contar outra então. Aí eu fui a Floripa levar uma caminhoneta para um camarada e eu não sabia que estavam mexendo naqueles... Na época, agora está mais consertadinho. Aquelas estradas para entrar para Florianópolis, para a cidade de perto. E a gente, quando não é do lugar, às vezes você passa um lugar e não lembra mais de onde passou. Eu vinha de lá para cá, de Floripa para cá, e estava fazendo uma rótula, mas não estava pronta. No centro era um montanhão de terra e pedra. E a outra pista vinha. Quem não conhecia, entendia que era perfeitamente reto uma com a outra. Não via aquela montanha no meio. Foi meu caso. Quando eu me deparei com aquela montanha e pedra, eu pensei assim, só que a gente pensa, né? Me quebrei tudo. Mas só que quem ia daqui para lá ia ter que sair assim e pegar de onde eu vinha. Tá, como é que um ônibus vai saber que eu vou errar ou que eu vou pegar a montanha, alguma coisa? E ele para antes e apaga os faróis para não me atrapalhar, vamos supor, 300 metros longe. Alguma coisa esse homem sentiu, que não fui eu que pus o pensamento nele. Quando eu me deparei com a montanha de pedra, eu pensei rapidamente, frear não dá, puxar o freio de mão para o carro rodopiar não vai dar. Eu pensei, a única saída, quem já passou por isso sabe, questão de segundo, jogar para um lado. E o lado que eu vi foi justamente o lado que o ônibus parou. Mas no escuro, não era de manhã. Era no escuro, 11 da noite. E eu fui jogar logo para o lado dele. Mas como é que ele sabia que eu ia jogar para aquele lado se ele já parou 300 metros longe? Eu pensei, muito obrigado, meu Deus. Eu joguei, o carro rodopiou, não bati em ninguém. Aí parei, respirei um pouquinho. Jesus, tu é bom. Tu é bom mesmo. Tu liberta o homem. E outra coisa que a gente for contar da maneira que Deus realmente... Quando fica crente em Cristo, você tem uma alteração, meu amigo. Deus te tira de um sistema e põe no outro. Quando Jesus, nosso Senhor, ensinou a um doutor sobre nascer de novo, é quando eu fico crente em Cristo, eu tenho um novo nascimento dentro de um outro sistema. E não dá para ser igual ao sistema do mundo, automaticamente fica diferente. Tu fica no falar, no pensar, no se comportar. Por exemplo, quando Jesus Cristo foi preso, Pedro estava junto. Se você ler a história da prisão, Pedro estava junto. Mas como Pedro perdeu a esperança, prenderam meu mestre, tudo acabou. Pedro foi seguindo os soldados de Jesus de longe.
quando eles pararam perto do pátio do sumo sacerdote, onde ele seria, na calada da noite, julgado, fizeram uma fogueira no pátio, os soldados ali, Cristo por ali aguardado e detido. Pedro veio disfarçadamente e ficou em torno da fogueira com eles. Alguém perguntou: tu seguia ele? Ele disse: não, eu não. Porque Cristo tinha dito, até os evangelhos narram duas passagens. Jesus disse: antes que o galo cante 2 vezes, 3 me negarás. E no evangelho de Marcos, falando, de Lucas, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então um lado fala 1 vez, o outro fala 2. O que registraram são os mistérios da... Pode ter ocorrido as 2, ou o galo foi em 2 etapas, resumindo. De repente chegou outra pessoa e disse: tu também estava com ele, porque tu é da Galileia. Ele disse: não. Mas me chama a atenção, chegou um outro dizendo assim: tu és um seguidor de Jesus, porque tu fala como alguém que esteve com ele. Eu pensei, realmente, é impossível tu estar com Cristo e não falar diferente. É impossível você conhecer a Jesus e não ser diferente, não se expressar, não falar, fica diferente. E tem um detalhe, não dá para esconder, todo mundo sabe. Porque se é no trabalho receber uma promoção, glória a Deus. Vem um com problema de procurar, você já diz, já pula automaticamente, só Jesus para ti. Não dá para esconder. Se vão na tua casa, está uma Bíblia ou do lado da cama ou em cima da mesa. Claro, quem não é genuinamente cristão, ela está guardada, escondida no meio dos livros. Estou falando de quem realmente conhece ele, amém? Outra coisa, né? Quem não conhece ele também, nunca esteve com ele, male tem um Novo Testamento pequenininho dentro da pochete, né? Quando vem no culto, nunca se vê com a espada no peito, como alguém que está levando o símbolo da divindade, a marca do cristianismo, a bússola que o conduz, né? O relógio dos céus, né? Ele é sempre uma minoria. Vocês querem ver a igreja de madame? É tudo meio camuflado, a coisa assim muito moderna, como se a Bíblia fosse um livro para cafone e para careta, ou para gente com pouco estudo. Como se a Bíblia fosse um livro para plebe, para gentinha. Então, quando eu não tenho ainda o conhecimento do poder de Cristo, eu penso tudo errado. Mas quando a pessoa experimenta a transformação, conhece Ele, ela foi tirada do império das trevas e o Espírito Santo a levou para dentro do império de Cristo. É por isso que hoje, meu irmão, quem é crente em Cristo de verdade, não tem que estar preocupado constantemente se o ano que vem vai trocar de carro. E se uma pessoa que está constantemente dominada pelas coisas desse sistema, ao ponto de tirá-la do sério, ao ponto de comprometer seu emocional, essa pessoa não está ainda dentro do reino de Cristo. Quando eu entro para dentro do reino de Cristo, as coisas deste mundo não me fascinam mais. Eu aprendo como Paulo disse, tem como se não tivesse, usa, mas não deixa ser abusado por aquilo. Quando alguma coisa mexe comigo, no sentido assim, do conforto deste mundo, a regalia do mundo, é sinal que eu ainda pertenço a este mundo. Quanta gente sonha na fama, né? No status. Ah, se eu fosse o fulano de tal. Meu irmão, isso é pensar muito pequeno. A maior glória para um homem é ele ser chamado de servo de Cristo. A maior glória para o ser humano é ele saber o caminho para onde vai quando morrer. O maior símbolo de grandeza para um ser humano é ele saber que Deus do céu, quando olha para ele, o vê como meu servo, meu filho, que esta é a promessa que ele faz aos crentes em Cristo Jesus. Então precisamos compreender a razão da coisa, deixar de pensar pequeno, deixar de pensar que se Cristo não me curar o cravo da unha é porque ele não existe. Se Jesus me curar claro que ele cura, eu sei que ele cura, mas vamos tentar primeiro priorizar o que realmente é de validade. Não podemos pensar pequeno, devemos pensar se realmente eu estou dentro do império dele, se eu sou o filho dele, se eu tenho o domínio que ele tem, se o amanhã me perturba ou não perturba.
como estou vivendo, o que está me movimentando, o que está me dando ainda equilíbrio. Eu tenho que repensar a vida. Eu tenho que entender que Cristo jamais, nosso Senhor Jesus, ofereceria para um homem gozo, paz, se ele não pudesse dar, meu irmão. É interessante, analisando aqui no Evangelho de João, abram comigo um pouquinho ali no capítulo 7, como é que ele poderia dizer o que nós vamos ler aqui? Teria que ter muita certeza, muita convicção de quem ele era. Senão, nem para nós valeria a pena. Observe a profundidade desse texto. Capítulo 7 de João, verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus, exclamou, ou gritou, chamou a atenção do povo: se alguém tem sede, venha a mim ir. Mas como é que pode um homem perto de morrer, na semana que vai morrer, torturado, oferecer refrigério para as pessoas? Tem que ter muito poder, tem que ser alguém diferente. Se oferecer como fonte, ele não poderia morrer desesperado. E é isso que faz a diferença. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de... Olha a colocação, quem crê em mim, como diz a Escritura. Ontem eu fiquei assim pensando. Tem hora assim que a gente fica até com nojo do mundo. E diz, meu Deus, quando é que tu vai tirar o teu povo da terra? Porque parece não ter mais graça de ver aqui. Então hoje a gente ouve os ensinamentos que estão empurrando a sociedade para mais longe de Deus, é uma loucura. Por exemplo, o ensinamento errado está funcionando como a internet. A internet trouxe o mundo para perto de nós, foi ou não foi? Mas expulsou as famílias para longe. Essa é a verdade. O mundo veio para perto e a comunhão familiar pulou fora pela janela. Você conhece uma pessoa, ela é boa no manejo da internet, e você percebe que esta máquina mal usada tem tornado as pessoas viciadas e com problema de convívio social. Então, tudo que foge da verdade, ele não edifica, ele destrói, ele mina o bom lugar, e é por isso que se nós, você e eu, quisermos viver, pelo menos, em comunhão com o poder desse Deus, experimentar que vale a pena. Por exemplo, vocês sabem que hoje em dia tem muita gente que até frequenta um meio religioso, uma linha evangélica, e eu não admito, não concordo em pessoas se dizer crente em Cristo, que sofre com ataque de nervo, como se diz, crise de fúria, ou abaixo de calmante para cá, calmante para lá. Esta pessoa não é liberta, não conhece o poder de Deus, precisa nascer de novo, precisa ter uma experiência clara com Cristo. O que ele falou em domínio próprio, ele falou em paz e gozo na alma. Dentro do reino de Cristo, quando eu conheço esse reino de verdade, as pessoas estão se voltando à vista, aos olhos de novo. E nunca resolveu nada. Aí nos ensinaram a respeito do Cristo invisível. Que funciona. Para mim, pelo menos, funcionou e funciona. Não sei para ti. E nós nos apegamos nele. Andar por fé, eu ando sem ver. Isso é fé. Quando a minha motivação é por algo que eu vejo, então não é fé. A fé é a suspensão do natural para o sobrenatural entrar em ação. Então, para que eu faça o sobrenatural entrar em ação a meu favor, eu tenho que aplicar a fé. Só que o poder de tudo resume-se ao nome ou no nome de Jesus Cristo. Então a fé no nome dele automaticamente vai influenciar o meu espírito, no espírito dele. Então eu tenho observado que o povo está perdendo a paixão pelo Jesus Cristo que morreu e deu a vida, que é mais fácil eu manusear alguma coisa, algum tipo de amuleto, algum tipo de que eu possa tocar, palpar, que se eu colocar aquilo eu uso a minha fé junto e vai. Não, a melhor coisa é eu usar a minha fé, mas junto com o nome de Cristo. E isso está distanciando o povo da essência do cristianismo. Por exemplo, estamos vivendo uma era que o povo crê em Cristo, mas não tem mudança de vida.
A família olha, o parente, o amigo diz assim, mas tu te converteu como? De que maneira? Para mim você é a mesma coisa. Mas tem aqueles que estão entendendo o caminho, entendem o caminho, foram sinceros, e as testemunhas ao lado estão dizendo, você está diferente. Eu não sei o que é, mas tem coisa diferente na tua vida. Você está mais calmo. Chegava no trabalho brigando com a sombra. Aquela mulher que vem para a fera encrenqueira, né? O marido vê, mas tu está diferente. Ou o marido vice-versa. Ou um filho. Tem diferença sim. E parece estar vendo se mover fora da experiência com o poder de Cristo, em que é tudo igual. É tudo igual. Vê que o Pedro tentou se disfarçar no meio de uma roda de gente se aquecendo na fogueira, mas não deu. Ele tinha a marca de alguém que esteve com Cristo. Tinha alguma coisa que denunciava, vê que ele tentou mentir. Você pode até tentar se camuflar. Mas Deus não nos deixa na toca. Ele vai fazer alguém observar a gente. Ou vão dizer, você está com ele, ou vão dizer o seguinte, olha, da maneira que tu fala, eu acho que tu já foi um seguidor de Cristo, porque tu conhece muito o texto da Bíblia. Tu pode não estar obedecendo, mas eu sinto que tu estivesse perto dele. E tem quantas pessoas hoje em dia? Você conversa? Conhece muito o texto da Bíblia. Comprova que se não estão perto, mas já estiveram. E a coisa melhor que tem a fazer é voltar para perto. Não adianta ficar longe dele que não funciona. Não dá certo. Não dá certo e não funciona. Verso número 39, aqui onde lemos, ele disse, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele, ele disse a respeito do Espírito Santo que haveriam de receber aqueles que criam nele. Vocês sabem que muita gente não sabe quem é Cristo. Eu vou mostrar pela Bíblia um pouquinho aqui, esmiuçadinho, explicadinho. Volte comigo em Colossenses 1, uma coisa ali. Se os homens souberem quem ele é, eu acho que vão esquecer de tudo desse mundo e passar a amá-lo acima de tudo e saber, eu estou no caminho certo agora e agora eu posso aprender com ele. Colossenses 1 novamente. Observe uma coisa ali, que se a gente não parar para meditar, você não é convencido nunca. As pessoas estão procurando quem é Deus, como é que é Deus? Aqui explica como é que é Deus, quem é Deus. Colossenses 1, verso 13, havíamos lido. Amém? Encontraram? Agora no verso 15 diz quem ele é. Quem ele é? Esse Jesus Cristo é quem? A imagem do Deus o quê? Visível ou invisível? Do Deus invisível. O primogênito de toda a... Quem era Cristo então? Deus quis se mostrar para o homem, tomou a forma de um homem. Quem quisesse conhecer Deus então na época, não pela imagem que ele tomou, pelo que ele falava e fazia. Então Cristo é a imagem do Deus invisível. E o primeiro de tudo que foi criado, quer dizer, antes de haver o pó da terra, ele já estava lá. Pois, verso 16, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Nele, em Cristo, foram criadas tudo. Nos céus e sobre as visíveis e as Tá, agora entra uma questão. Crer no que se vê é fácil. E agora o lado do invisível? É tão bom quando ocorre o batismo do Espírito Santo, é ou não é? Mas por que esses tiveram facilidade de serem dominados por esta promessa? Porque eles não tiveram dificuldade em crer no invisível. Nossa mente é astuta em nos levar a crer no que vê. E aquele que consegue transferir o olho do visível para o invisível é a pessoa que tem sempre possibilidade de alcançar uma cura, o batismo no Espírito Santo, o perdão dos pecados, a alma, consegue se identificar com o sobrenatural. Ele tem que aprender a exercitar também os olhos da alma, aprender a crer num Deus que ele não vê, mas tem plena certeza que existe. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio de quem? Dele e para ele. Olha, eu já tenho meu protetor. Aqui diz tudo ao contrário. Quem morrer em Cristo morre para ele. Quem vive, vive por ele. Diz mais ainda no verso 17. Ele, esse Jesus Cristo, é antes de todas as coisas. Nele tudo o quê? Subsiste. O que subsiste? Se mantém.
Por que hoje cai casamento por terra, cai a saúde por terra, cai a esperança por terra, cai uma empresa por terra? Porque estão todos edificados em fundamentos que não é ele. Vocês sabem que hoje separação é comprovado que é uma atrás da outra, né? As pessoas casam com mil e uma promessa e pouco tempo a promessa evapora. A verdade é que são casamentos constituídos sem o poder que dá estabilidade. E que poder de estabilidade é esse? É eu querer tirar a minha razão, querer tirar o que eu penso, e se eu quero um casamento sólido, em vez de eu imitar o que o programa do televisor ensina, eu vou trazer para dentro do meu matrimônio o que o Espírito Santo revelou aos apóstolos. Como ter um matrimônio sustentável. Eu costumo de quando em quando tocar no assunto. A parte feminina, hoje a situação financeira apertada, de um modo geral, tem levado mulheres a trabalharem também fora. Não tem erro nisso. Fazer com que no final do mês os recursos sejam melhores. Mas a verdade é o seguinte, que há muito tempo atrás, não faz muito tempo atrás, os homens eram o provedor, eu não era. E os lares tinham mais sustentabilidade porque a mulher era a dona da casa. Eu não vou dizer culpar o movimento feminista, mas em parte muitas vezes as mulheres estão ficando masculinizadas. De que maneira? Começam a agir, muitas vezes impensavelmente, de um jeito sem vigilância, como se fosse um homem de responsabilidade e começa a perder a delas. Em parte, os homens hoje também não assumem a postura de provedor. A dificuldade do país, de um melhor recurso, leva. E por falta de uma base, por falta de um sustento nesta casa, de um alicerce que funciona, daqui um pouco começa a entrar em choque, né? Os conflitos, compro isso que eu vou comprar do meu dinheiro, não é do teu. E assim começa. E na criação humana, Deus fez o homem para caçar e a mulher a caça. Na criação, no instinto natural das coisas, o homem procura, de um modo geral, e quer encontrar. E na obrigação também tem que ter a correspondência de ambos os cônjuges, na verdade. E quando surgiu agora a modernidade, que está tirando, e para muitos, Bíblia e Cristo é coisa de gentinha, o mundo desse povo está caindo por terra. Se aqui diz que por Cristo, por meio dele, as coisas existem, subsistem, então não dá para querer criar algum tipo de planejamento de vida boa, descartando o ensinamento dele. Quando se fala em base que funciona, é eu trazer para dentro da minha casa, para a minha vida, para ambas as pessoas, o que ele falou e ensinou. Tem pessoa que pensa que a Bíblia só fala de céu e inferno. De quando em quando eu comento que ela ensina como comer direito, ela ensina como abrir um negócio funcionar, ela ensina como ir para o inferno e como não ir para o inferno, ela ensina como um casamento ir longe e como ir perto, ela ensina tudo. E quem ditou para os apóstolos, profetas, foi o Criador dos homens. O Criador das coisas. E eu imagino, vê se vocês concordam comigo, que não tem pessoa mais certa para conhecer o ser humano do que o próprio Deus. A questão é que o mundo está tirando os olhos, deixando de imitar a conduta do Senhor Jesus, que foi o Deus homem perfeito, que funciona do jeito dele, estão se voltando para uma outra base. E os mundos estão se desmoronando. Seja de empresa, seja de governo, seja de família, enfim.
Não é à toa que a Bíblia nos diz o seguinte: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu digo, bendita as famílias, que Deus seja o Senhor delas. Bendito é o jovem que desde jovem passa a conhecer o ensino a respeito de Deus. Mas hoje o corre-corre. Hoje a batalha cotidiana, a falta, na verdade, eu creio, em parte do nosso respeito para com Deus. Temos deixado um pouquinho para trás o nosso zelo por sua inspiração e por nosso momento a sós de meditação com Ele. Temos deixado isso a desejar. Quando pensamos que andando por conta própria vamos chegar mais rápido. Que nada, é um atraso de vida. Quando ele disse em João 15, verso 5, no final do versículo, porque sem mim nada podeis fazer, alguém diria assim, como é que eu não sou de religião nenhuma e já consegui um monte de coisa? E eu pergunto, e onde é que estão essas coisas? Até onde foram essas coisas? Por que hoje as pessoas estão se voltando à fé como deve ser? Estão reprogramando a vida, levando a sério as palavras de Cristo no Senhor. O que é para o jovem pratica, o que é para o pai pratica, o que é para a mãe pratica. Enfim, cada macaco no seu galho, como se diz. Por que para essas pessoas está funcionando? Por que se ouve dia após dia depoimentos de pessoas que estão dizendo o seguinte, olha, depois que eu me voltei à palavra de Deus, muita coisa boa se voltou para mim, ao meu encontro, mudou a minha vida, fez a diferença. Quando um só no mundo contasse isso, haveria razão de pormos em dúvida. Mas tanta gente falando o mesmo idioma, para quem ainda não fala, deve repensar como está a sua vida. Se essa gente estão atrofiadas da mente, pararam no tempo, se são pessoas que realmente estão falando coisas com anexo, ou se é uma coisa vaga que hoje tem e amanhã não tem, ou se é a realidade. Se questionar e chegar à conclusão de que é real, vale a pena quem está de fora tentar entrar para dentro e não mais andar em busca do que o olho vê, mas em busca do que o olho não vê, que são as coisas invisíveis de Deus.